Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar o início ao segundo vídeo da série de estudo que tenho trazido a este canal. Que a graça do Senhor esteja conosco e que, direcionado pelo Espírito Santo, possa concluir o seu propósito. Assim como no vídeo anterior, assistimos que o Evangelho do Reino, ele tem a finalidade de tratar pessoas e não coisas. Quem ainda não assistiu o vídeo anterior pode ir lá e conferir. E vamos continuar. Dando continuidade, já vamos ler em Mateus, o seu capítulo 11, do versículo 28 ao 30, que assim vai nos dizer: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Ao fazermos essa leitura, vamos perceber que Jesus fez menção a condições humanas. Jesus referiu-se a condições físicas humanas. E já vem em nossa mente do cansaço físico. Mas, na verdade, quando aprofundarmos no estudo, quando realmente atentarmos e conhecermos o Evangelho do Reino, vamos compreender que esse cansaço não está falando do nosso cansaço físico, mas um cansaço espiritual. E vemos que Jesus faz um convite. E neste convite, ele não faz classificação em escalas daqueles a qual ele está chamando, mas ele faz um convite a todos, não havendo restrições ao seu convite. Agora, com uma análise mais abrangente e tirando todas as nossas armaduras do achismo e o idealismo, vamos encontrar uma mensagem do reino que define, que difere do evangelho terreno. Porque há uma diferença entre o evangelho do reino e o evangelho da terra. Parece estranho estar falando desta forma. E alguém pode até se perguntar que estou falando heresia. Mas se fizermos uma comparação ao evangelho que sempre Jesus apregou com alguns suposto evangelho que se tem multiplicado na terra, vamos perceber que Jesus sempre ensinou a buscar as coisas do reino, a focar nas coisas do alto. E hoje muitos ensinam a buscar as coisas da terra, usando o evangelho como pretexto de alcançar benefícios na terra. Então, meus queridos, no texto que lemos, Jesus apresentou o que o evangelho do reino iria fazer sobre a nossa vida. Quando Jesus falou, vinde a mim, ele estava demonstrando a sua acessibilidade que teríamos a ele, independente da nossa condição humana,
independente do nosso estado de vida. Ele estará acessível. Porém, no versículo 29, ele nos condiciona a uma ação para que o seu convite se complete com a sua aceitação. Nesse texto, o Evangelho do Reino está acessível a todos, independentemente da condição humana. Mas o Evangelho do Reino não aceita a todos. Existe diferença entre convidar e aceitar. Aleluia, louvado seja Deus. E temos ouvido esse Evangelho que fala que Ele nos aceita como somos. Por isso, Mateus 11, 28, após o convite, Jesus descreve que existe uma necessidade de termos as qualificações que só o Evangelho do Reino pode agregar em nós. Vamos ver o que diz no versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Após esse convite, Jesus descreveu realmente essa necessidade, a qual precisamos nos enquadrar ao Evangelho, aceitar a proposta do Evangelho do Reino. E se o Evangelho do Reino nos aceita como somos, o que dizer do texto em Isaías 59? Vamos ver o que nos diz as Escrituras Sagradas a respeito deste tema. Isaías 59, 1 a 3. Diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não os ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronunciam perversidade. Deus usa o profeta para informar novamente a sua acessibilidade, mas que o homem precisava mudar, e que se essa mudança não acontecesse, não faremos parte do reino. Assim, o Evangelho, ele vem a nós para nos mudar. Outro exemplo, vamos ver em João 3, 5, que também é uma palavra que vem tratar justamente da condição ao qual o reino nos proporciona. Vem justamente tratar daquilo que o reino de Deus tem para com as nossas vidas, que não é como nós pensamos, que a nossa aceitação não está condicionada a nós mesmos. Vejamos o que diz o Evangelho, segundo escreveu João, no seu capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Após essa afirmação de Jesus, nós nos fazemos a mesma pergunta: será que é verdadeira que o Evangelho do Reino nos aceita como somos? É tão certo que hoje as pregações do Evangelho estão condicionadas à vontade ou necessidade do homem,
Ele tem que se enquadrar ao homem e não mais o homem que tem que se ajustar ao Evangelho. Como eu havia citado no vídeo anterior, já temos um Evangelho para cada tipo de pessoas, mas Jesus deixou apenas um Evangelho. Desde o Antigo Testamento, vemos Deus agindo, falando, ensinando e tratando com o homem, demonstrando que existe a necessidade de uma mudança. E suas mensagens sempre foram de confronto com o eu do ser humano. E o Evangelho do Reino nos demonstra a mesma necessidade. Então aqui eu finalizo este segundo vídeo trazendo essas informações. Mas no próximo iremos abordar o que o Evangelho que tem sido apregoado nos dias de hoje traz em harmonia com o Evangelho do Reino. Então fiquem neste canal, acompanhem os vídeos posteriores que serão colocados neste canal. E Deus abençoe e até o próximo vídeo.